Cada um dos irmãos. Deus tem sido fiel. Deus tem cuidado de nós. Gênesis 1, 27. Falta ligar o Instagram aqui, meninos. Gênesis 1, 27. Nosso tema de hoje é o caráter santificado. Fala comigo, o caráter santificado. Aleluia, caráter santificado. O termo caráter na Bíblia tem a sua raiz na palavra crasso, ligada ao verbo xerasem, no hebraico. Seu significado é imprimir ou gravar. E nós vamos entender à luz da palavra que Deus quer forjar o caráter dele, a imagem dele no nosso coração, na nossa vida, e louvado seja o nome do Senhor. Então, o termo de caráter tem a ver com isso, uma espécie de impressão, gravação. A etimologia desta palavra é muito rica e preciosa, podemos aprender muito com ela. A ideia é, e se refere caráter, sempre que a gente lembra de caráter, tem a ver com a nossa postura moral, com a nossa postura ética, diante dos desafios, das escolhas da vida, dos comportamentos, e vai se definindo o caráter de uma pessoa ao longo da vida, como uma espécie de gravura ou uma estampa, que fica no nosso coração, que se externa diante das pessoas, e que Deus também lá do céu está vendo com relação a essa gravura, essa estampa, essa impressão, essa gravação chamada caráter. É isso que significa a palavra caráter. Então, em todo indivíduo há uma espécie de enigma interior e um sinal exterior. Enigma interior, é claro, nós estamos falando de vida interior, de vida profunda, de coração. Mas também existem sinais exteriores, comportamentos, atitudes, pensamentos, palavras que saem para o exterior e que revelam o nosso caráter, o nosso coração. Esse enigma seria o que nós temos por dentro, e o sinal exterior é o que nós chamamos aqui de caráter, uma espécie de retrato do coração. Fala comigo, caráter é o retrato do meu coração. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, como é que está o teu coração? Então, caráter tem tudo a ver com um retrato exterior, através de comportamentos, atitudes, palavras, posturas, que revelam o nosso coração, a saúde espiritual ou a deficiência, a toxicidade do nosso coração. Mas vamos ver o que Deus tem no plano original, lá no Gênesis, com relação a isso. Gênesis 1, 27, Gênesis 1, 27, o texto sagrado. Nós vamos estar projetando também, leia aí na palavra de Deus, juntamente conosco. A Bíblia diz, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra. Pai, somos muito felizes porque temos um Deus precioso, um Deus pessoal, um Deus que nos criou. E não apenas nos criou, mas imprimiu, gravou no nosso coração a tua imagem, a capacidade de sermos seres espirituais, assim como Deus é espírito. Nós temos um espírito humano que, através do teu Espírito Santo, com o novo nascimento, é capaz de se comunicar contigo, ter um relacionamento íntimo e pessoal, ter uma vida transformada, restaurada pelo poder de Deus. Senhor, nós queremos ter uma impressão do Senhor no nosso coração. Queremos ter gravado no nosso coração as virtudes, atributos, qualidades do nosso Criador, do nosso Senhor. Aquele que nos abençoou, aquele que nos multiplicou, aquele que nos prosperou, aquele que nos fez dominar sobre
toda a criação. Pai, nós te pedimos essa graça, nos capacita, temos este governo, este domínio, ó Deus, esta bênção, essa prosperidade, resgatando através de Cristo, no poder do teu Espírito, a imagem do Senhor em nós. Que o teu caráter, o caráter de Jesus, seja cravejado nos nossos corações, na nossa vida, nas nossas atitudes exteriores e interiores. É o que nós te pedimos, um caráter santificado diante da tua presença, em o nome de Jesus. Amém e amém. Agora abra comigo também 1 Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento, 1 Pedro 1,13. 1 Pedro 1,13. Que as duas palavras que são o título dessa mensagem é caráter. Acabei de explicar o que é caráter. São virtudes, são qualidades, são impressões, são digitais que a gente deixa na vida das pessoas, na nossa própria vida exterior, mas também no coração de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas a outra palavra é santificado, santidade, que está aqui nesse lindo trecho de 1 Pedro 1,13. O texto sagrado diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Quem aqui já teve alguma experiência com Jesus? Levanta a mão aqui. Glória a Deus, você já entregou sua vida, o seu coração a Jesus, você já teve uma revelação de quem é Jesus, o Deus homem, o Deus triuno, o Deus maravilhoso, incomparável. Se você tem essa graça, a Bíblia Sagrada está dizendo: cinge os vossos lombos, se prepare, sabe, forge o seu entendimento, seja sóbrio, seja equilibrado, tenha domínio próprio, deixe o Espírito Santo governar você. E espere inteiramente essa graça, essa salvação maravilhosa, essa glorificação extraordinária que nos aguarda. A glória tanto aqui na vida terrena, quanto a glória eterna, que é o céu, o lar celestial que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Versículo 14, como filhos obedientes. Será que você tem sido um filho obediente? Não vos conformando com as concupiscências. Concupiscência é uma palavra que significa desejo desenfreado, que antes havia na vossa ignorância. Ou seja, quando você era do mundo, quando você não tinha Jesus, quando você fazia as coisas tudo errado, você era guiado por um desejo descontrolado, uma vida destrambelhada, na vossa ignorância. Versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Fala comigo, em toda a vossa maneira de viver. Então, santidade, gente, não é uma teoria, não é uma ideia que eu boto na cabeça, não é apenas um ensinamento e uma doutrina cristã, também é isso. Mas é mais do que isso, é uma maneira de se viver. Fala comigo, santidade é uma maneira de se viver. É o que a Bíblia diz: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. No falar, no agir, no pensar, nas questões de coração, motivações interiores. É isso que a Bíblia está dizendo. Temos que vigiar, temos que cuidar, temos que viver no temor do Senhor. Santidade aqui, tire isso da sua cabeça, que santidade é perfeição. Tem muita gente que pensa que ser santo é um ser perfeito, é um ser incorruptível, impecável. Claro que quando se trata de Deus, sim. Deus é um ser santo e perfeito, amém? Jesus foi um ser santo e perfeito. Ele foi tentado em tudo, mas não tropeçou em nada de pecado. Mas quando estamos falando da nossa experiência, da experiência humana, nós já nascemos debaixo de uma natureza pecaminosa, uma inclinação do pecado, que Paulo chama de carne, velho homem, também é conhecido, natureza pecaminosa, natureza caída, natureza adâmica, pecado herdado, são tantos nomes para a mesma coisa. Tudo isso, queridos, está se referindo a essa inclinação do mal que eu e você temos. Mas que com a graça de Deus nós podemos vencer. Amém?
E isso é revelado na nossa maneira de viver. Então, santificação na experiência humana não significa perfeição, mas sim pessoas sendo transformadas, pessoas sendo aperfeiçoadas, pessoas abandonando erros e práticas e se consagrando, se dedicando, se separando para o Senhor. É isso que significa a palavra santidade no Antigo Testamento. Kadosh, no hebraico, significa separado para um propósito. Separado, consagrado e dedicado ao Senhor. Amém? Todos os utensílios do templo, todas as vestes, a coroa de ouro escrita santidade ao Senhor, que o sacerdote usava, todos os rituais, todos os paramentos, todo o tabernáculo, todo o templo, tinha que ser consagrado com óleo ungido, e a partir daquela consagração com óleo, que é um símbolo do Espírito Santo para nós hoje, aquele objeto, aquele artigo, aquele paramento, aquela coisa, era dedicada, consagrada e separada ao Senhor. É isso que significa para nós santificação hoje. Amém? Quem quer se santificar aí, dá um glória a Deus. Fala comigo, eu não sou perfeito, mas estou me aperfeiçoando através do poder do Espírito Santo. Max Lucado, num dos livros lindíssimos dele, chamado Simplesmente como Jesus, ele diz, a maior verdade do livro é a seguinte, que eu imprimi, gravei no meu coração. Ele diz o seguinte, que Jesus, que Deus te recebe do jeitinho que você está. Mas Ele não quer te deixar desse jeito. Ele quer te fazer cada dia mais simplesmente como Jesus. Amém? Quem quer ser parecido como Jesus? É isso que significa ser cristão. Então, é isso que nós estamos vendo, gente. E no 16, para fechar, além dele falar, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. No 16 ele termina dizendo, porquanto está escrito, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então, assim como Deus que nos criou, o nosso Criador, nós temos que procurar nos dedicar, nos consagrar, nos separar para Ele. Não podemos viver a vida do nosso jeito. Não podemos fazer as coisas segundo a nossa inclinação pecaminosa, maligna, que nos auto-sabota, que nos destrói. Como eu tenho falado, é o impostor que vive em nós, é o nosso falso eu, que quer nos fazer tropeçar, que quer nos destruir, que quer nos mandar para o inferno. Não! Dentro desse conflito entre que ocorre no centro da pessoa humana, entre a natureza caída, pecaminosa, e a natureza divina, em conexão com o Espírito Santo, aquele que você alimentar vai triunfar dentro de você. Amém? Você tem alimentado o teu espírito ou você tem alimentado a tua carne? Você tem se alimentado de Deus, das coisas de Deus, ou se alimentado da sujeira e poluição desta vida? Por isso que a Bíblia diz, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E santidade tem tudo a ver com caráter. Fala comigo, santidade tem tudo a ver com caráter. Por exemplo, uma pessoa mau caráter, que tem um caráter corrompido, deformado, nada mais é do que uma pessoa que não vive em santidade, consagração, dedicação, temor do Senhor, obedecendo os princípios e valores do reino de Deus. Sim ou não? Aquela pessoa mentirosa, enganadora, pessoa salafrária, aquela pessoa que a palavra dela não vale nada, a gente fala, que mau caráter. Sim ou não? Por quê? Porque a impressão, a gravação que ela está deixando nos nossos corações é que é uma pessoa que não tem valor, que não tem virtude, que não tem qualidade, que é um mau caráter, é a palavra que a gente usa no senso comum. Mas vamos lá, gente, o nosso caráter e o projeto de Deus. Fala comigo, o meu caráter é um projeto de Deus. Será que você quer entrar comigo nesse projeto lindo de Deus? Será que você quer ser conhecido pelas pessoas como uma pessoa de bom caráter? Uma pessoa virtuosa, os gregos antigos já exaltavam, né? O homem virtuoso, as virtudes humanas, daí veio as ideias humanistas. É claro que aqui, dentro do contexto bíblico, nós não estamos falando do homem no centro de todas as coisas, o que é chamado de antropocentrismo, não. Nós estamos falando de teocentrismo, Deus no centro da nossa vida,
nos conduzindo e nos levando à imagem e semelhança dele. Como? É na nossa força? Sim ou não, gente? Não, é na força e na graça do Senhor. Nunca podemos esquecer as palavras do Mestre, João, capítulo 15, versículo 6, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Também Paulo, lá em Coríntios, ele diz que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu sou fraco, aí nele eu sou forte, porque o seu poder repousa sobre as nossas fraquezas. Amém? Isso é lindo, gente. Às vezes é esse sentimento que permeia o nosso coração. Quando nós vemos a beleza de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, mesmo assim nos ambientes aqui, dentro da coletividade, na Santa Ceia, no louvor, na adoração, a gente se sente pequeno, a gente se sente frágil, se sente fraco, mas é esse sentimento que tem que permear o nosso coração. Porque quando sou fraco, aí sou forte, porque a minha força não vem de mim mesmo, mas a minha força vem do Senhor. Amém? Lembre-se disso. Paulo diz em Efésios 6:10, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. O poder que faz a diferença na nossa vida, a força que faz a diferença na nossa vida, vem de quem? Do Senhor. Ele quem promove as mudanças radicais, a transformação necessária, aquilo que a teologia chama de santificação. É uma ação divina de Deus te separar para Ele, mas também é uma ação nossa de nós nos dedicarmos, nos separarmos e nos consagrarmos ao Senhor. Amém? Então, existem duas palavras gregas no Novo Testamento que estão traduzidas em português por imagem. A primeira é o termo eikono, que se pronuncia ícono. E a outra, crasso, que eu mencionei para vocês, que deu origem à palavra caráter que nós conhecemos hoje. Esta última aparece uma única vez no Novo Testamento, referindo-se a Cristo. Olha o que diz lá em Hebreus 1:3. Projeta para nós, Hebreus 1:3. Hebreus 1:3. Olha que coisa linda esse texto que se refere a Jesus Cristo. Hebreus 1:3. O texto sagrado diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem, e aqui vem a palavra caráter, crasso, imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Tem muita gente que pensa que Jesus está aqui por aqui, perambulando na terra. Não, irmãos, a pessoa de Jesus está lá sentado à direita de Deus Pai. Está aqui, ó, Hebreus 1:3. Depois de ele cumprir a sua missão na terra, ele ascendeu aos céus. E depois de ascender aos céus, a Bíblia diz, está aqui, ele está à direita do Pai, ó, assentando-se à destra da majestade nas alturas. Alturas é uma referência do céu. Mas isso é tremendo. Quem é Jesus? Quem é o Cristo ressurreto? Quem é o Cristo? A imagem da pessoa de Deus, é o resplendor da glória do Pai, a expressa imagem da pessoa, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Fala comigo, só Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E a continuidade tem tudo a ver com o que a gente faz hoje, a Santa Ceia. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Quando a gente vai participar da Santa Ceia, nada mais é do que trazer à memória o sacrifício vicário, substitutivo, no nosso lugar, na cruz do Calvário, que quem fez isso? Jesus. Derramando o que lá na cruz? Seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Amém? Fala comigo, há poder no sangue de Jesus. Então, essas palavras, né, aqui no Novo Testamento se refere a Cristo. Então, caráter tem tudo a ver com Cristo.
Quanto maior o seu caráter, sua impressão, sua gravura, sua estampa, né, que é o significado da palavra no original, de Deus no seu coração e de Cristo na sua vida, mais bom caráter você será. Mais confiável, mais íntegro, mais um outro termo que Paulo usa, irrepreensível. O que é isso, pastor? Uma pessoa incapaz de ser repreendida. Uma pessoa que não fica toda hora levando puxão de orelha, correção. Não. Uma pessoa que anda na linha, uma pessoa que anda uma vida justa diante de Deus. É interessante que em espanhol, na Nova Versão Internacional, a palavra aqui, a expressão é a imagem fiel do que ele é. Ou seja, Cristo é a imago Dei, é a imagem de Deus na figura humana. É a expressão do que Deus projetou para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Ou seja, quanto mais parecido você for com Jesus, mais a imagem de Deus, que os antigos chamavam de imago Dei, a imagem de Deus será forjada nas nossas vidas. Isso significa que Cristo tem exatamente, irmãos, o mesmo caráter do Pai. Todas as virtudes do Pai estão no Filho. E é isso que Deus quer implantar em nós. As virtudes, as qualidades de Deus, por exemplo, a misericórdia, a bondade, a compaixão de Deus, a justiça de Deus, a retidão de Deus. Tudo isso Deus quer implantar em quem? Em nós. Coloca a mãozinha assim no seu coração e fala: Senhor, eu quero ser mais justo, ser compassivo, ser misericordioso, ser amoroso, ser reto, como o Senhor é. É isso que nós estamos ensinando, gente. Bom caráter é ter os atributos, as virtudes e as qualidades do Pai, assim como Jesus tinha na nossa vida, na nossa maneira de viver santa diante de Deus. Vocês acham que isso acontece muito? Sim ou não? Pessoas que se dizem filhos de Deus, às vezes têm características de filhos de Satanás. Menos do Pai. Menos de Deus. Menos de Cristo. Olha quantos escândalos acontecem hoje no meio evangélico. Esses dias mesmo aconteceu um escândalo terrível, falei aqui para vocês. De um cara que matou a própria esposa, jogou fogo no carro. Que coisa terrível, uma cantora gospel. E estava lá, na igreja. Era pregador ainda. Fez uma coisa horrenda, terrível dessa, que, claro, quando cai na mídia, se propaga para todo lado. Ainda mais quando é para falar mal de nós. Você está entendendo isso, gente? Então vamos andar na linha, vamos caminhar com o Senhor, vamos ter os atributos, as qualidades, as virtudes de Deus, vamos honrar o Deus que nós servimos, vamos honrar o nosso Criador. Assim como Deus nos fez a imagem e semelhança dele, e assim ele nos criou e nos abençoou, Deus nos capacitou a sermos isso através do Espírito Santo. É isso que significa santidade. Existem várias referências, né, dessas palavras. Colossenses capítulo 1:15, 2 Coríntios 4:4, Romanos 8:29. Coloca lá para nós, Romanos 8:29. É o texto que nós usamos para definir o eterno propósito de Deus. Romanos 8:29, olha que coisa linda. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Quem é o seu Filho? Jesus Cristo, uma expressão exata do Pai. A fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E é o que nós temos aprendido em resumo, nas nossas palavras, o eterno propósito de Deus, baseado nesse versículo da Bíblia, é que Deus quer ter uma grande família, com muitos filhos, semelhantes a Jesus. Fala comigo, Deus quer. Faz assim com a mãozinha para você nunca esquecer. Igual a gente ensina as crianças. Fala assim, Deus quer ter uma grande família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. O desejo de Deus é ter uma grande família
de muitos filhos que sejam semelhantes a Jesus. Toda vez que você evangeliza, ganha alguém para Jesus, traz para a igreja, de alguma maneira contribui no evangelho, na propagação das boas novas, fala de Jesus, fala, vamos lá na igreja comigo, traz a pessoa para cá, querido. Você está sendo a imagem de Jesus, você está acrescentando filhos e filhas para a família eterna de Deus. Amém? Isso é lindíssimo, gente, esse é o desejo do coração de Deus. Então, Gênesis 1:27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, não existe intermediário. Ou é homem, ou é mulher. Ou é varão, ou é varoa. É Adão e Eva, não é Adão e Ivo. Para bons entendedores, você já sabe o que nós estamos falando. Hoje querem criar algo intermediário entre varão e varoa, homem e mulher. Isso não existe na Bíblia, gente. Deus nos criou, macho e fêmea, homem e mulher, esposo e esposa, varão e varoa, homem e mulher os criou, Gênesis 1:27. Em que consiste essa imagem de Deus no homem? É a pergunta que surge aos nossos corações, e a resposta é, obviamente, essa imagem não é física, mas é uma imagem espiritual, que se revela no nosso dia a dia, através da nossa maneira de viver. Ou seja, isso significa, entre outras coisas, que Deus criou o homem com o mesmo caráter que ele tem. Deus criou o homem e a mulher com o mesmo caráter que ele tem. Por isso você pode observar, irmãos, até os ímpios têm um nível de bondade, de amor, de justiça, de compaixão. Sim ou não, gente? Isso dentro da teologia é chamado de argumento ontológico. É um argumento dentro do ser humano, ontos significa ser no grego, lógico, estudo do ser, ou seja, no próprio ser humano existe um argumento da existência de Deus, que é racional, nós podemos compreender, de que o próprio ser humano é moral, existe moralidade dentro do ser humano, sim ou não? Existem certas virtudes e qualidades dentro de todos os homens, que o próprio Deus, um juiz moral, um legislador universal, o nosso Criador, colocou dentro de cada um de nós. Sim ou não? Isso prova a existência disso que nós estamos ensinando. A imago Dei, a imagem de Deus em nós. E é algo espiritual. Continuando aqui. Ou seja, o homem, é capaz de ter o mesmo caráter, de ter os atributos, as qualidades que Deus tem, com as mesmas virtudes morais. O seu propósito era que o homem se multiplicasse com o caráter santo de Deus sobre a terra. Mas aí aconteceu o que, gente? Uma grande tragédia. O pecado. Fala comigo, o pecado é a grande tragédia humana. Querido, a história humana se resume em 4 momentos: a criação, a queda, a redenção e a consumação. Fala comigo, criação, a queda, a redenção e a consumação. A história humana se resume nesses 4 momentos, segundo a fé reformada, segundo os eruditos, teólogos, estudiosos. E é uma grande verdade. Todos nós cristãos vamos passar por essas 4 etapas. Nós fomos criados por Deus ali no ventre das nossas mães. Começamos inicialmente, é claro, dentro do coração de Deus, mas saímos pelo ventre das nossas mães, sim ou não, gente? E é lindo isso, né? Fomos criados por Deus em Cristo Jesus, diz Efésios. Caímos no pecado, nos primeiros tropeços ao longo da nossa vida, somos pecadores, a queda. Mas aí vem Jesus, quando entregamos a vida, o nosso coração para Jesus, acontece o que conosco? A redenção. A redenção se inicia na sua vida, na minha vida, através do novo nascimento.
A obra da cruz é implantada no nosso coração. Deus arranca o coração de pedra e nos dá um novo coração, segundo o coração de Deus. E com esse novo coração, a partir do novo nascimento, a nossa vida passa a ser transformada pelo poder de Deus, irmão. Se você não tem uma vida transformada, uma vida dedicada a Deus, consagrada, piedosa, separada para Deus, é porque você ainda não nasceu de novo. Quem nasce de novo atrai transformação de Deus. Porque Deus restaura aquilo que foi perdido lá no Gênesis. A queda desfigurou, deturpou, ofuscou a imagem de Deus no ser humano. Graças a Deus, essa imagem não se perdeu totalmente, mas foi ofuscada, foi embaçada, foi embotada pelo pecado. Sim ou não? É igual uma fotografia que você molha, aparece ainda uns detalhes, a sombra da foto, mas a foto está embotada. Está ali afetada pela água, pela umidade. Mas ainda existem impressões de Deus no ser humano. Mesmo naqueles que não têm Jesus. Quando entra Jesus, essa imagem é restaurada. Nós temos aqui um fotógrafo, né? Nosso querido, precioso. Temos o Caio também. E o meu filho também tira foto, é lindíssimo. Gente, isso é tremendo. Uma foto sendo restaurada de Deus na nossa vida, nos nossos corações. Quem quer passar aí pela redenção aí? Dá um glória a Deus. Quem quer ter a imagem de Cristo resgatada, restaurada na sua vida? É isso que nós estamos falando, gente. Quanto mais parecido com Jesus, maior caráter, bom caráter você vai ter. Por quê? Porque a impressão de Deus, a marca de Deus, está revelada através da sua vida, no seu coração e nos seus atos externos. E isso é tremendo, tá bom? Entretanto, segundo a Bíblia, nós vemos que o plano redentor, concebido pelo Senhor, prevê então nos restaurar. É isso que nós passamos ao longo da nossa vida cristã. A restauração, irmãos, até formar em nós o caráter de Cristo. Quantos querem ter aqui? Não um caráter humano, humanista, não, o caráter de Jesus. É igual a humildade, né? Eu quero, Senhor, me dá a minha humildade. Não, irmão. Nós temos que ser humildes como Jesus. Ele quem diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é a tua humildade. Porque às vezes até a nossa humildade vai ter vanglória. Vai querer glória para si, né? Como eu sou humilde, né? Aquela pessoa, meu pai até brinca com isso, ele fala, eu me orgulho da minha humildade. Tem gente que é assim, se orgulha da sua humildade. Irmão, não existe isso. Não é a nossa humildade. É a humildade de Jesus, impregnada, impressa, gravada nos nossos corações. Será que você é uma pessoa humilde ou arrogante? Será que as pessoas têm acesso ao teu coração, à tua vida? Quando você erra, quando você falha, é o maior exemplo de humildade ou não, de quebrantamento. Quando alguém corrige alguma atitude sua, postura, algum comportamento, você se arma todo, você emenda um monte de justificativas, você tenta desfazer do outro que está tentando te ajudar, ou você desarma, você compreende que isso é um processo de crucificação na tua vida, onde Deus está imprimindo, gravando a humildade de Jesus no seu coração. Quebrantamento. Quebrantamento vem da palavra quebrar. A gente não quer isso. Inclusive, essa palavra é mal vista na sociedade, né? Quando a gente fala, tá vendo ali o fulano quebrou. É um quebrado. Tem conotação negativa. Sim ou não, irmãos? Mas quebrantamento na Bíblia, gente, significa mortificação, para que a vida de Jesus seja gerado, frutifique, cresça e floresça em nós. Amém? Para que a semente de vida, ela primeiro precisa cair no solo e morrer. Será que você está disposto a morrer?
todos os dias? Será que você está disposto a se quebrantar na presença de Jesus todos os dias? Para que a impressão, a gravação do caráter de Jesus, do caráter de Deus, da imagem de Deus, seja colocada em você, no seu coração, na sua vida, nas suas atitudes. As pessoas te veem como uma pessoa humilde, acessível, quebrantada, ou soberba, arrogante. Você já percebeu, querido, que toda pessoa arrogante e soberba, ela acaba se isolando, ou então só se identificando com uma pessoa mais soberba que ela. Você já percebeu isso? Os soberbos só se identificam entre si. E todo soberbo tem dificuldade de ter acesso ao coração de outras pessoas. Porque a Bíblia diz que o orgulho precede a queda, a ruína. Mas a humildade atrai a honra. Amém? Fala comigo, a humildade atrai a honra. Mas o orgulhoso atrai a queda e a ruína. É como se você estivesse dando uma de bonzão, assim, eu sou bom mesmo e tal, pá, pá, pá. Aí Deus fala, isso é bom mesmo, é? Tuf, puxa o tapete e mostra as tuas vergonhas. Você está confiando em você mesmo, você é o bonzão, você é o cara. Ah, é? Deus puxa o tapete, permite a tua queda, para mostrar para você as suas vergonhas. Continuando, irmãos. Ao estabelecer esse alvo em nós, a Bíblia diz, sede perfeitos. Quem quer ser perfeito aqui? Cada dia mais se aperfeiçoar, ser como o perfeito que é Jesus. Mateus 5:48. Deus está apontando para um comportamento que expresse a sua santidade. Não é a minha santidade, não é a sua santidade. É a santidade de Jesus. E o nível é muito mais elevado. O problema da nossa santidade humana, principalmente no ambiente religioso, no ambiente da igreja, é que a gente se compara com mais pecador. E aí a gente se coloca para... Não, mas eu sou o cara, né? Eu sou... Não. Irmão, você não é a vara de medir. O ponto mais alto da vara de medir não é você. Não é o irmãozinho mais santarrão. Não. É Jesus de Nazaré. Quando você olha para Jesus e você olha para você, não tem um desnível, gente? Sim ou não? Não tem muita coisa que Deus precisa mudar na sua vida e na minha vida? Sim ou não? Sim. E é isso que Deus quer fazer através do processo de mortificação. É eu e você morrendo para nós mesmos, para que Cristo venha reinar e governar nos nossos corações. Uma esposa quebrantada ouve o marido. Quando ele puxa a sua orelha, em amor, sem desonra. Um marido sábio, teleios, que significa enfrentar desafios e dificuldades e vencê-los. Não se refere a uma perfeição absoluta, mas tem um sentido de algo que está sendo terminado, completo, algo que está se desenvolvendo, algo que está maduro, adulto, amadurecendo, cumprido, realizado. É o que Deus quer. Filhos maduros. Homens e mulheres maduros, gente. É o que nós queremos como pastores para essa comunidade. Irmãos, eu não estou preocupado com o número de pessoas aqui dentro. Eu estou preocupado em ovelhas que sejam maduras e comprometidas com o coração de Deus. Amém? Pessoas que sejam relevantes na sociedade. Pessoas que façam a diferença lá fora. Eu não ligo por questão de número. Eu creio que Deus é quem dá o crescimento. Se nós formos a expressão de Cristo, não somente aqui dentro, nessa comunidade, mas lá fora, perante outras pessoas, de honradez, de dignidade, de integridade, de respeito, de amor, de apreço, as virtudes, os atributos de Deus, a expressão de Deus, o bom caráter, como nós estamos falando, as pessoas vão querer aquilo que nós temos. Amém? Maridos
que amam as suas mulheres, mulheres que amam os seus maridos, pais que amam os seus filhos. Eu me lembro que os meus pais uma vez ganharam o dentista, minha mãe ganhou o dentista para Jesus, só com o nosso exemplo familiar. E esse dentista ganhou outras 40 pessoas. E uma dessas pessoas que ele ganhou era um amigo dele que se transformou num pastor. 400 pessoas seguem esse pastor hoje. Tem uma comunidade lá em Tubarão, lindíssimo. Amém? Olha só, gente. Às vezes um pequeno gesto, uma pequena atitude do caráter de Deus, dos atributos de Deus, das virtudes de Deus, da imagem de Jesus através da nossa vida pode impactar a vida de alguém, e esse alguém impactar a vida de outro, e uma multidão de pessoas virem a Jesus através da vida de Deus em nós. Santidade é isso, é a vida de Deus em nós. E caráter é a expressão do nosso coração. Fala comigo, santidade é a vida de Deus em nós. Fala comigo, caráter é a expressão externa do nosso coração. Como é que está o teu coração? É o que Deus está nos levando a analisarmos, refletirmos nessa Santa Ceia. O desejo de Deus, o plano de Deus é edificar-nos em todos os aspectos da nossa vida, ao ponto da maturidade ser forjada em nosso caráter e que esse caráter seja um reflexo de quem Jesus é. Amém? Lembre-se quem é Jesus. Expressa a imagem de Deus. Que eu e você, como cristãos, e a palavra cristãos significa pequenos cristos, pequenos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, semelhantes ao Mestre. Foi chamado a primeira vez lá na cidade de Antioquia. Até então era conhecido como a seita dos nazarenos. Mas a partir de Antioquia, os discípulos de Jesus foram chamados de cristão. Quem é cristão aí? Dá glória a Deus. Quem quer ser parecido com Jesus? Quem quer ser um reflexo do Mestre? Glória a Deus. Então vamos terminar para fechar de novo, trazer a memória. 1 Pedro 1, 13. 1 Pedro 1, 13. Vamos ler só o 15 e o 16, tá bom? Que eu e você sejamos filhos obedientes. Filhos obedientes. Às vezes você quer uma nova palavra de Deus, mas você não obedeceu a palavra que Deus já te deu. E você fica procurando, Senhor, me dá uma nova palavra. Senhor, eu quero algo novo do Senhor, mas Deus já falou lá atrás. E você não obedeceu. Deus está esperando para liberar uma nova palavra, novas bênçãos, novas promessas, que você obedeça a palavra que foi liberada lá atrás. Se você obedecer aquela palavra lá atrás como um filho obediente, Deus libera novas palavras, novas bênçãos. Ou sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Santidade não é uma ideia, santidade não é uma teoria, santidade não é apenas um conceito teológico, santidade é uma maneira de viver. Fala comigo, santidade é uma maneira de viver. E a nossa reflexão é essa nessa noite. Será que temos vivido como Deus quer? Se Deus nos colocar na balança dele, tem mais virtudes que defeitos? Tem mais obediência, virtude, qualidade, bom caratismo? Ou mau caráter, desobediência, injustiça e pecaminosidade na nossa vida? Se Deus nos colocar na balança, como é que a gente está na balança de Deus? Pensa um pouquinho sobre isso. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vou chamar a Julie. E nada melhor do que uma palavra de chamado à santificação numa noite de Santa Ceia.
Eu quero te dar um tempinho para que você, antes de nós participarmos aqui da Santa Ceia, chama os nossos queridos irmãos, vão estar servindo a Santa Ceia. Quero ler o texto aqui, e daí nós vamos deixar um tempinho para que você conserte a tua vida, para aquilo que Deus está ministrando no seu coração, para aquilo que Deus falou com você, você consertar, corrigir essa atitude, essa postura, esse comportamento diante de Deus. Sempre lembrando, querido, que a Santa Ceia não é para pessoas perfeitas. A Santa Ceia é para pecadores arrependidos, que são filhos de Deus e que estão crescendo na graça do Senhor. Não é para pessoas perfeitas. Não é para santarrões. É para pessoas que são pecadores, mas que se arrependem dos seus pecados e trilham o caminho da graça, o caminho do Salvador. Amém? Olha o que diz 1 Coríntios 11, 23, é o texto que sempre nós lemos na Santa Ceia. Porque aquilo que recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém, queridos? Feche seus olhos. Lembre-se que para participarmos da Santa Ceia precisamos ter 4 olhares. O primeiro olhar é olhar lá para trás, para o passado. Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados, mas através do sangue precioso de Jesus nós temos a purificação, a salvação, o acesso ao trono da graça de Deus. O outro olhar, o segundo olhar é para frente, o futuro, que nos aguarda, a volta de Jesus, a Santa Ceia Celestial, a ceia do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, a grande festa, quando Jesus voltar, nos arrebatar. Jesus há de voltar. Fazei isto em memória de mim, até que eu venha, diz o Senhor Jesus. O terceiro olhar é olhar para dentro de si, para o teu coração. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua fé? Como é que está o teu coração diante de Deus? Atitudes, posturas, comportamentos, motivações no teu coração. Como é que está? Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E o quarto olhar é olhar para o lado e lembrar que você não está sozinho. Você tem irmãos, você tem a família de Deus. Você está na família eterna de Jesus de Nazaré. E Deus, como teu Pai amado, te chama para a sua mesa, onde você tem um lugar cativo, uma cadeira cativa, um lugar na mesa do Pai. Assim como todo filho natural tem acesso à mesa dos seus pais, nós também, filhos espirituais, temos acesso ao trono da graça, mesa do papai. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 23 diz: prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O óleo é a unção do Espírito Santo. E o meu cálice transborde. Fala da alegria, do temor reverente, mas da alegria de desfrutarmos deste momento glorioso com o Senhor. E no final do Salmo 23, versículo 6, certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias, e habitarei seguro na casa de meu Deus. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, faça uma reflexão de como é que está a tua vida, o teu coração, como é que está a tua santidade diante do Senhor, a tua consagração, a tua fé. Renove a tua fé diante de Deus, renove o teu coração, renove os teus votos diante do Senhor, se consagre diante dele. A Bíblia diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. Esse é o nosso culto inteligente, é o nosso culto
racional, se oferte diante do altar de Deus, se oferte ao Senhor, peça perdão pelos seus pecados. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Se andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Enquanto nós vamos adorar, fala com Deus, ore a Deus, se consagre ao Senhor, fica à vontade, você pode ficar em pé, você pode dobrar o seu joelho aí na sua cadeira, eu vou me ajoelhar aqui no altar também, fica à vontade, você está na casa do Pai. É um momento de dedicação, de consagração, antes de participarmos na ceia do Senhor. A Júlia vai cantar uma canção para nós. Se tu olhar